Sindicatos. Os sindicatos contribuem para aumentar as dificuldades na cidade. Em razão de monopólios, sindicatos e greves, as condições da vida nas cidades estão se tornando cada vez mais difíceis. Sérias aflições encontram-se perante nós, e sair da cidade se tornará uma necessidade para muitas famílias. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Porque eu vi já em algum momento algumas pessoas falando que como se essa colocação da irmã White fosse para aquela época, porque os sindicatos no século XIX, eles eram bem truculentos, se utilizavam de força às vezes até física, e que não se aplicaria para nós hoje essa nossa união com os sindicatos. Mas eu vejo que os sindicatos ainda hoje, ainda que talvez a gente vê bastante, quando a gente vê essas reuniões, a gente vê também bastante coisa truculenta também, a gente vê bastante conflito, mas eu gostaria de saber se ainda existe uma forma de participar de sindicato de maneira, vamos dizer assim, amigável. Porque as pessoas falam, sindicato muitas vezes luta pelo direito trabalhista, por benefício, às vezes, enfim, mas ela fala assim, que para nós não deveríamos nem participar dessas coisas. O que vocês acham? Pelo menos na minha área, nós não tem um sindicato, mas eles não atuam tanto, porque a área, pelo menos de TI, ela é mais independente, assim. Eu não sei como é que funcionaria as outras áreas. Mas pelo que eu vejo do pessoal mais de esquerda, eles falam que o sindicato é meio que para equilibrar o poder entre os empregadores e os empregados. Porque se fosse negociar somente o empregador com o empregado, somente o empregado aceitaria bem mais coisas do que se tivesse esse intermediário, que seria os sindicatos, para poder fazer essa negociação. Por um lado, eu acho até que interessante, se eles não focassem somente nesse ganho para eles mesmos, né? Mas se fosse para todo mundo. Mas, por outro lado, como as pessoas são assim, e parece que os sindicatos mais atrapalham do que ajudam, eu não sei. Bom, assim, eu vou falar, por exemplo, a minha experiência com relação à Caixa Econômica que eu trabalhei, né? Quando eu entrei na Caixa Econômica, eu entrei em 2004 na Caixa Econômica. O sindicato estava começando a se fortalecer, né? Na época do Fernando Henrique, a Caixa, os funcionários da Caixa ficaram 10 anos trabalhando. A inflação, eu nem cheguei a calcular quanto foi a inflação nesse período de 10 anos. Mas os funcionários da Caixa tiveram, acho que 1 ou 2% de aumento em 10 anos. 10 anos de trabalho, 1% de aumento, e o salário do funcionário da Caixa despencou, foi lá para baixo. Quando o sindicato dos bancários evoluiu e se fortaleceu, a Caixa e o Banco do Brasil, na verdade, para quem não sabe, né, quem basicamente leva nas costas assim, a negociação, por enquanto, né, que garante ao bancário um pouco mais de melhoria na sua condição de salarial e tal, são os funcionários da Caixa e Banco do Brasil que lutam, né, em greve, etc., para fornecer um pouco de salário, e geralmente não é nem para aumento salarial efetivo, viu, gente? Às vezes é para equiparação com a inflação, para não sair perdendo tanto dinheiro, né? Para não sair perdendo tanto. Então, um sindicato bem trabalhado, ele pode ser, é claro que existe muita manipulação, existe em muitos setores, né? Infelizmente, a falta de gestão, a falta de controle pode prejudicar, sim, o sindicato, né? Às vezes a gente ouve falar de casos aí de fraude em determinados sindicatos, mas, assim, aí seria uma questão... o grande problema é o fato de que cada pessoa, muitas vezes, por exemplo, na Caixa Econômica, vou falar, por exemplo, na Caixa Econômica, os funcionários que tinham... Quando a gente entrava em greve, os funcionários que tinham função, eles não entravam em greve, porque eles não queriam perder a função deles, a maioria. E por que eles não entravam em greve? Porque eles sabiam que eles não precisavam. Porque quando fosse ter o aumento salarial, ia beneficiar todo mundo, até aqueles que não entraram. Então, aqueles que tinham função, que já ganhavam mais por ter a função, eles ganhavam 2 vezes, porque eles não precisavam entrar em greve, não precisavam ter problemas, né? E quando aumentava o salário, aumentava para todo mundo. Então, é claro que nós devemos tomar cuidado com o sindicato, com a mentalidade do que muitas vezes eles propagam, mas um sindicato bem trabalhado ainda é uma força que ajuda o cidadão, né? As leis trabalhistas mudaram, viu? Hoje foi aberta a liberdade para
uma pessoa a partir de determinado salário, curso superior, etc., determinadas condições, ela negociar o salário direto com as empresas, isso é muito prejudicial. Muitas vezes é feito um acordo, por exemplo, numa Câmara de Conciliação, é feito um acordo que vai prejudicar demais o funcionário, e, no entanto, o funcionário muitas vezes ele se vê à mercê disso, por quê? Ele não sabe se lá na frente a Justiça do Trabalho vai dar um ganho de causa para ele, ele tem que muitas vezes aceitar. Ele teria direito a um X, vamos supor, 20 mil reais, ele pega lá 3, 4, 5 mil, ou seja, um quarto do que ele deveria ganhar, ou até menos, e ele tem que se satisfazer com isso pelo medo, porque aquilo que deveria fornecer justiça muitas vezes não fornece para ele, né? Existe o outro lado também, existem os funcionários que exploram os patrões, no sentido assim, sai da empresa, mente e consegue ganhar alguma coisa, mas a gente sabe que, na maioria das vezes, o funcionário ele acaba sendo prejudicado, porque muitas vezes ele trabalha, não tem aumento salarial. Agora, o que prejudica bastante a questão trabalhista, por exemplo, se a gente for parar para pensar em termos de trabalho vamos pensar no mundo. Todo mundo sabe que a China explora a mão de obra lá. Tem muitas vezes resultado de trabalho escravo e etc. Mas quando a gente pega ou muitas vezes por uma forma errada, né, de adquirir um produto, por exemplo, alguém vai lá e leva anos para desenvolver um produto e de repente alguém vai lá e copia, seja lá de qual país seja, e a gente vai lá e compra aquele produto cuja ideia foi furtada, né? E a gente vai lá e compra. Quando a gente faz isso, que a gente além da gente desestimular o desenvolvimento da tecnologia, não só da tecnologia, mas da melhoria, né? A gente acaba se sujeitando a isso. Por quê? Porque por que alguém iria investir, por exemplo, nos funcionários do nosso país, que trabalham e lutam pelas condições de vida, se em outro país ele vai lá e o governo permite que as pessoas sejam exploradas, que trabalhem por um preço lá embaixo, né? E muitas vezes nessa mentalidade capitalista, a gente fala assim, não, mas eu preciso comprar isso, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E a gente não para pensar nisso. Então não existe uma reflexão a respeito dessas condições. Então quando ela fala monopólios, né, existe um monopólio de tecnologia, por exemplo, por que o computador é tão caro? Né? Por que o celular é tão caro? Por que as pessoas... Porque existe que nem uma vez perguntaram para mim lá no serviço, é um tipo de comida que eles iam comprar, que alguém ia comprar lá, e falou assim, nossa, por que isso é tão caro, né? Aí eu falei, porque as pessoas compram. No momento que as pessoas pararem de comprar, não vai ser tão caro assim, né? No momento que as pessoas pararem de trocar o celular uma vez a cada 3 meses, como muitas pessoas trocam, essa demanda vai diminuir, o preço vai diminuir. Mas enquanto as pessoas acharem que, por exemplo, uma pessoa tem um carro 2020, né? Nós estamos em julho. Uma pessoa tem um carro 2020 que ela adquiriu em abril de 2020, tirou da loja zeradinho. Aí passa 3, 4 meses, ela se acha, ela tem a necessidade, a compulsão de trocar para um carro 2021, ou seja lá o que for. Essa pessoa, ela não para pensar que ela está gerando uma demanda que vai prejudicar cada vez mais o planeta, cada vez vai prejudicar mais o estilo de vida. Então, assim, nós vivemos numa situação em que, por exemplo, no caso agora eu estou no Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça, o nosso sindicato no Tribunal de Justiça é muito fraco, muito frágil, né? E a gente sente isso, né? Porque, assim, imagina, você trabalhar para o judiciário, que é o local onde as demandas vão parar, e você tem um sindicato frágil, né? E a gente sente isso. Então, por exemplo, eu trabalhei na Caixa e hoje em dia eu trabalho, né, no Tribunal de Justiça. E eu sinto a diferença, né? Na Caixa Econômica, todo ano tinha negociação, todo ano era conversado, né? A gente sabia o quanto a Caixa estava ganhando e falava, olha, puxa vida, a Caixa está ganhando isso, isso e isso. A gente tem que trabalhar muitas vezes, fazer hora extra para ajudar, etc. E como é que fica? O banco ganhando cada vez mais e a gente não tem participação em nada disso, não tem melhoria salarial. Então, assim, é um ponto de equilíbrio. Quando bem trabalhado, é um ponto de equilíbrio. Então, eu não diria que é o sindicato em si, mas determinadas circunstâncias, entendeu? Determinadas situações em que os sindicatos, eles acabam prejudicando, né? Porque, assim, se você for parar para pensar, essa frase vinculada ao sindicato, ó, homens dominarão outros homens e deles exigirão muita coisa. Na verdade, se você for olhar no perfil de muitos países,
Na verdade, isso aqui não ocorre em função dos sindicatos, isso aqui ocorre em função das empresas. As empresas têm dominado os homens e exigindo muita coisa, né? Muitas vezes a gente tem que trabalhar praticamente de graça, você ficar além do seu horário de graça, porque você precisa dar conta do serviço, a exigência é muito grande, ninguém quer saber se aquilo foi devido a excesso de serviço, ninguém quer saber, é só cobrança, cobrança, cobrança. Então, assim, esses homens dominarão outros homens e deles exigirão muita coisa, muitas vezes isso aqui vem das empresas e não dos sindicatos. A vida dos que se recusam a ligar a essas uniões estará em perigo. Tudo está sendo preparado para a última grande obra a ser feita por aquele que é poderoso para salvar e poderoso para destruir. Isso aqui, existem monopólios nos sindicatos também, existem falhas, mas tudo isso é reflexo do quê? É reflexo da ambição humana, da ambição individual, né? Se as pessoas se unirem e buscarem formar... Você vê que a gente cai sempre na mesma situação, né? Se nós como cristãos não dependêssemos desse tipo de submundo ou desse tipo de mundo para sobreviver, se nós já tivéssemos nos planejado para ter ambientes em que nós não dependêssemos essencialmente disso, independente do sindicato atender ou não a sua função social, nós não estaríamos na dependência disso aqui, né? Mas, assim, eu coloco a minha posição nesse sentido, por quê? Porque eu percebi a diferença entre você trabalhar num ambiente que tem um sindicato forte, por mais que haja falhas ali, a gente sabe que há, e você trabalhar num ambiente que o sindicato não é tão forte, que o sindicato não consegue ter tanta força, né? Então, esse monopólio, quanto menos os trabalhadores se unem pelos seus direitos, aí é lógico, os trabalhadores também têm que ter prudência naquilo que vão exigir. Mas quanto menos os trabalhadores se unem em busca dos seus direitos, mais as empresas exploram, né? Por que os sindicatos foram formados, né? Dentre outras coisas, né? Nós sabemos que no passado as pessoas trabalhavam 14, 16 horas por dia, não tinha lei para limite de idade, então praticamente a pessoa desde criança já trabalhava, expectativa de vida era lá embaixo, né? E chegou ao ponto de pessoas de repente vamos supor, né? Vamos dar um exemplo. A pessoa trabalhava 16 horas por dia, passa a trabalhar 14. E a pessoa comemorou, porque foi uma vitória, né? Poxa, 2 horas, para quem está trabalhando praticamente 2/3 do dia, né? Ou de 14 para 12. E a pessoa ter a condição de melhoria de vida, isso foi fantástico. Então, nós vivemos, infelizmente, numa sociedade em que o erro ele é incentivado e isso prejudica bastante, né? Então, e como que funcionavam os sindicatos na época da irmã White, quando ela escreveu isso? Então, eu na verdade, eu não fui atrás de ver como o sindicato funcionava. Eu pegando o que ela escreveu, por exemplo, em razão de monopólios, sindicatos e greves, as condições de vida nas cidades estão se tornando cada vez mais difíceis. Os sindicatos que eu participei, na verdade, eles não tornaram a situação nas cidades mais difíceis, eles tornaram para os funcionários, eles tornaram melhores, né? Então, o sindicato, por exemplo, da Caixa Econômica em que eu trabalhei, ele não tornou a vida na cidade mais difícil, porque, na verdade, o que tornou a vida na cidade mais difícil na época que eu entrei na Caixa, que foi, graças a Deus, foi a época anterior a eu entrar, foi a indiferença dos sindicatos, ou a falta de trabalho. Então, quando você tem um sindicato que está mais preocupado com monopólios e greves, por exemplo, mas não busca negociar, não busca passar para, por exemplo, um sindicato que seja populista. Então, assim, ele não para analisar a situação da empresa. A empresa fala, olha, nós estamos com queda de lucro cada vez maior, nós não temos condição de melhorar o salário de vocês, por quê? Porque nós estamos ganhando cada vez menos. E o sindicato não respeita essa limitação da empresa, aí ele está prejudicando a vida na cidade, ele está trazendo um prejuízo muito grande para o equilíbrio financeiro do país, seja lá de onde for. Mas quando uma empresa, por exemplo, como a Caixa Econômica, ela passou a gerar lucro, ela passou a gerar receita, né? Teve uma época que a Caixa Econômica ela não precisava gerar receita, ela não precisava ter lucro. Depois ela passou a gerar lucro. E aí os funcionários vendo, poxa, peraí, a empresa ganhando lucro cada vez maior, o quinto maior banco do país, ou quarto, ou terceiro, dependendo do ano, em lucratividade, isso não está se revertendo para os funcionários, então ela não tornou a cidade mais difícil, ela não trouxe aflição, né, nem entre os trabalhadores e nem entre a economia, porque assim, a Caixa não estava dando mais do que ela podia pagar, ela estava pagando dentro do que ela estava ganhando cada vez mais dinheiro, então ela estava pagando dentro daquilo que ela podia, né. Vamos, por exemplo, aqui,
homens dominarão outros homens e deles exigirão muita coisa. O sindicato não estava exigindo muita coisa dos funcionários, né? Pelo contrário, eles estavam, por exemplo, não sei quem trabalha muito com computador, acho que o Pedro, não sei se ele já sentiu isso, mas a LER e DORT, né? Lesão por esforço repetitivo e a doença por também, as duas têm nomes diferentes, mas basicamente é a mesma coisa, você fazer sempre o mesmo movimento com os dedos e prejudicar a sua mão. Então, os sindicatos estavam trabalhando para os funcionários, principalmente que trabalhavam no caixa de banco, tivessem acesso aí um afastamento digno, com recebimento de salário, dependendo da situação, se não tivesse mais jeito, uma recolocação profissional em outro local do banco e não precisasse fazer isso, ou até uma aposentadoria por invalidez, né? Então, o sindicato, por exemplo, pensando no sindicato do setor que eu trabalhei, ele não estava exigindo muita coisa, ele não estava tornando a vida mais difícil. Vamos pensar aqui, essas uniões são um dos sinais dos últimos dias. Os homens estão se unindo em feixes prontos para ser queimados. Podem eles ser membros da igreja, mas enquanto pertencerem a essas uniões, possivelmente não poderão observar os mandamentos de Deus, pois pertencer a essas uniões significa desrespeitar todo o decálogo. E assim, nunca foi exigido que eu fosse contra a minha fé. Então, por exemplo, eu falei para eles, olha, eu sou adventista, eu não trabalho ao sábado, nunca foi exigido que eu, para frequentar, sabe, é um ambiente em que, por exemplo, nas reuniões que eu participei nos sindicatos ali dos bancários, ali perto da caixa, da escola adventista, não se falava palavrão, não tinha baixaria, não tinha nada disso. Então, quando tinha greve, se a gente tinha algum, por exemplo, eu já tive assédio moral na caixa, eu entrei em contato com um dos dirigentes sindicais e ele me ajudou, né? Ele foi lá e meio que botou força lá e falou, que negócio é esse? Aí, o gerente geral da agência que eu trabalhei foi lá e conversou com a gerente que estava me assediando. E foi. Então, assim, a gente tem que olhar para o que ela está falando, assim, bom, qual é o prejuízo que ela está falando, né? Então, assim, se eu vejo que o sindicato em que eu estou filiado está monopolizando informação, não está respeitando a limitação da empresa, então eu não vou participar dele. Agora, se eu vejo que o sindicato a que eu estou filiado, ele está me auxiliando, ele está, não só a mim, mas a todos de forma igualitária, então eles não estão se enquadrando nisso aqui, né? Então, o que eu vejo é assim, que nós temos que ter esse cuidado, né? Qual é o tipo de sindicato, o que eles estão fazendo, conhecer bem, por exemplo, analisar a pauta do sindicato, a legislação a que ele está vinculado, quais são as propostas dele, é aquele sindicato populista. Quer dizer, a empresa não tem condição de aumentar o salário, não tem condição de melhorar a situação de vida, e o cara está exigindo da empresa, forçando a empresa a trabalhar por baixo dos panos, muitas vezes, para satisfazer as necessidades que o sindicato está exigindo. Então, esse tipo de sindicato, ele não é útil, ele vai fazer isso que a Ellen White está falando, exigir muita coisa que não pode ser atendida, ele está prejudicando, ele está tornando a vida na cidade cada vez mais insuportável. Esse tipo de sindicato, realmente, ele fere os princípios do decálogo, de você não furtar, de você não mentir, né? Mas, se você tem sindicatos ainda que atendem às necessidades, né, e que respeitam a crença, né? Então, por exemplo, quando a gente está... Muitas vezes as pessoas não sabem como funciona a greve, né? Quando a gente fazia a greve na Caixa Econômica, era mais estressante do que trabalhar. A gente não via a hora de voltar a trabalhar, porque era muito estressante. Para quem se envolvia, tinha aqueles funcionários que entravam em greve e sabia que outros iam lutar a luta deles e ia passear, ia para a praia. Eu não. Eu e muitos outros não. Toda noite a gente estava lá discutindo, cada um colocando o seu ponto. Olha, gente, é melhor voltar, é melhor continuar. Olha, eles estão truculentos, eles não estão cedendo, eles estão sendo arrogantes, eles não estão querendo ajudar a gente em nada. Lembra dos 10 anos que nós não tivemos aumento, que os funcionários tinham problema de saúde e não eram bem atendidos e tal. Então, tem essa questão de mobilização, de reflexão dos sindicatos. Então, a gente não pode negar isso, né? Tem o nome de sindicato, então eu vou ir contra, né? Então, assim, pelo que Ellen White fala, eu vejo condições em que ela fala dos sindicatos aqui, que não são as condições de que alguns sindicatos, especificamente falando dos sindicatos bancários que eu fui vinculado, pelo menos na época que eu trabalhei, que assim, não estava atendendo essa condição, né? Agora, se eu ficasse sabendo, por exemplo, de uma falcatrua que teve lá, desvio de verba, eu ia me manifestar, eu ia falar, olha, isso está errado, né? Olha, vamos denunciar isso aí, E isso acontece, tá, gente? Isso acontece. Só que, é claro, as pessoas, quando denunciam esse tipo de coisa, elas ficam
muitas delas têm que ter um cuidado maior, com a preocupação maior com a vida, né? Mas isso não só para quem denuncia o sindicato, para quem denuncia empresas que exploram, né? Alguns sindicatos têm ajudado a evitar o trabalho escravo, ou o trabalho análogo ao de escravo, que é você paga uma mixaria para a pessoa, que nem o que você comentou. Tem o caso da diarista, mas isso pode acontecer com qualquer profissão, né? Você paga um salário lá embaixo e exige da pessoa um trabalho, assim, extremamente prejudicial à saúde dela. Então, isso os sindicatos, em alguns casos, tá? Não estou defendendo todo sindicato que eu não conheço, mas pelo menos o sindicato a que eu fui vinculado durante os 9 anos e meio que eu trabalhei na Caixa, assim, foi uma melhoria, assim, fantástica, né? As pessoas que trabalham... Eu entrei em 2004, o pessoal de lá que trabalhou entre 1994 e 2004 falou para mim que, olha, Marcelo, você está no céu. A gente não tinha incentivo nenhum aqui, é uma pressão cada vez maior e... Então, assim, tem um lado bom, tá, gente? Eu não estou defendendo com unhas e dentes o sindicato incondicionalmente, mas ter um grupo preocupado com a condição de trabalho que a gente tem no dia a dia auxilia, mas tudo depende de como esse grupo... Agora, o que eu vejo que ela fala é que a tendência, quanto mais o tempo passa, mais os sindicatos vão trabalhar de forma errada. Vão trabalhar no sentido de desconstruir, de prejudicar a relação entre trabalhador e funcionário, e muitas vezes até explorando o funcionário, tá? Às vezes você está no sindicato que você acha que está ajudando, e ele está prejudicando os funcionários. Esse sindicato, realmente, ele não é útil para ninguém. Mas aí é uma questão, né, de ter cuidado, de ter cautela. Mas o que eu vejo é que tudo isso que a gente está lendo até agora está nos levando sempre para o mesmo caminho. Nós não podemos depender da sociedade que a gente vive. Nós temos que ter uma comunidade, viver de forma alternativa a isso, para a gente não ter que depender de, se o sindicato vai ser honesto, se não vai, né? A gente tem que ter esse cuidado. Então, porque se você, por exemplo, você tá falando que se você denuncia alguma falcatrua, algum desvio, você corre risco de vida, né? Então, isso meio que te força, né? Se você zela pela sua vida, meio que te força a se calar. E aí, talvez tenha a ver com o que ela está falando aqui. Então, entre os esforços finais de Satanás está a formação de sindicatos. A formação dessas uniões trabalhistas é um dos últimos esforços de Satanás. Deus chama seu povo a sair das cidades, isolando-se do mundo. Talvez para se desvincular o máximo possível, talvez, de todo esse sistema, né? Isso, porque imagina, se você trabalha em um setor industrial, comercial, qualquer que seja, e você não tem nenhum grupo que trabalhe por você, você também fica na mão das empresas. E a 90%, sei lá, quer dizer, não vou falar em percentual aqui também, né? Mas, assim, existem muitas empresas que elas não querem saber do funcionário, né? Assim, eu já ouvi casos, por exemplo, de pessoas que foram para concurso público, por exemplo, eu trabalhei com um colega de adventista, inclusive, que ele comentou o seguinte, ele falou que um dos colegas dele foi fazer concurso por quê? Ele trabalhava 10 anos como engenheiro numa empresa e ele ganhava um salário X. E aí, por sorte, ele estava passando e ele ouviu o chefe dele conversando com o diretor lá e falando assim, olha, você tá com um cara aí ganhando X para quê? Você pode contratar 2, 3 funcionários ganhando 1/3 do que ele ganha. E aí ele parou para pensar, ele falou, poxa vida, 10 anos me dedicando a essa empresa, varando noite, muitas vezes trabalhando para auxiliar essa empresa, auxiliar ela a chegar onde ela chegou, e olha o que ela está querendo fazer comigo. Está querendo me mandar embora, e aí o que ele fez? Só que ele falou que nessa época a empresa ainda estava precisando dele. Então o que ele fez? Ele fez de conta que não tinha ouvido nada, e aí ele lutou, batalhou, prestou um concurso e saiu de lá. Porque ele falou, imagina com 50 anos, sendo mandado embora, não tendo nenhuma outra profissão. Então existem esses dois lados. Existe essa lógica capitalista das empresas, que elas querem cada vez mais dinheiro, e infelizmente a empresa que não se adequa a essa mentalidade, ela tem muito mais dificuldade de se manter no mercado, né? E muitas vezes essa mentalidade, olha, se eu pagar, por exemplo, é lógico que a gente não pode ser inocente ao ponto de achar assim, não, as empresas vão conseguir pagar o que a gente merece. Não tem condição, porque você tem uma empresa aqui que paga X para um funcionário e outra que paga metade para o funcionário fazer a mesma coisa. Então, quer dizer, essa empresa que paga X, ela vai ter muito mais dificuldade de manter esse funcionário. Então, assim, os funcionários também têm que ter um ponto de equilíbrio. Com relação à denúncia, o que acontece? Hoje em dia, as denúncias elas têm sido feitas de forma coletiva, né?
Então, muitas vezes, os funcionários entram com uma ação coletiva contra a empresa, né? Fica sabendo de alguma coisa, já vai direto na justiça, ou faz uma denúncia anônima, e isso vai para a vara criminal, sei lá, muitas vezes através de uma denúncia anônima, e aí o Ministério Público vai e consegue chegar até essas informações, né? Ou através de uma ação coletiva, que dependendo da situação, dá para fazer, né? Ou muitas vezes, mesmo em ações individuais, várias pessoas ao mesmo tempo entram na justiça, aí a empresa fica numa situação, vai matar 2.000 pessoas ao mesmo tempo, fica difícil. Então, existe esse lado, né? Também existe uma dificuldade, né? Então, o que eu penso nesse sentido é isso. A gente tem que sempre analisar o que aquele grupo está fornecendo para a gente. Se ele está fornecendo uma condição trabalhista melhor, ao mesmo tempo que ele tá analisando a situação da empresa, ele está respeitando os trabalhadores que fazem parte desse sindicato, respeitam, não, a empresa está em situação difícil, não, então a gente não vai exigir nada nesse momento, porque a empresa não tem condição de atender. Então, se é um sindicato que apresenta esse tipo de coerência, eu não vejo por que não estar vinculado. É lógico, né? Por exemplo, nem tudo que o sindicato fazia eu participava, né? Então, por exemplo, tinha aqueles que falavam assim, não, vamos ficar aqui na frente da porta e vamos impedir as pessoas de entrar. Ela falou, não, isso eu não vou fazer. Isso eu não faço, porque isso aí a gente pode até sofrer um processo lá na frente, né? E também porque, assim, eu falo, não, eu não vou fazer isso, né? A greve é um movimento voluntário, então eu não posso forçar. Mas tinha aqueles que ficavam na frente da agência lá e brigavam, e isso eu não participava, né? Isso, sabe, mas assim, isso as pessoas não eram constrangidas a isso, né? Então, assim, é claro que o sindicato dos bancários é um sindicato que assim, levou muitos anos, né? Ele é um sindicato meio que diferente de todos os outros, né? Mas aí cabe a cada um, né? Por exemplo, você vai no sindicato, você pede um auxílio, o sindicato não fornece auxílio nenhum para você. Aí você começa a olhar com outros olhos, né? Peraí, esse sindicato está atendendo a função social dele, ele está só querendo monopolizar as pessoas, né? Aí se for um sindicato que tem essas características do que ela tem falado aqui, aí realmente não vale a pena. Agora, qual é o ideal para nós? O ideal para nós é que nós não tenhamos que depender desse tipo de coisa, né? Só que a única forma de fazer isso é se nós tivermos uma comunidade forte, né? Uma comunidade formada por nós mesmos, forte o suficiente para não depender desse tipo de situação, né?